explicar aí para você, mas vamos lá. Alexandre de Moraes e mais 7 ministros do Supremo Tribunal Federal estão proibidos, foram cancelados, tiveram os vistos cancelados pelo secretário-geral da americano Mark Rubio, e o Trump passou também. Vocês não podem mais entrar nos Estados Unidos, tiveram os vistos cancelados. Vocês e seus familiares, como eu falei, familiares. A pessoa em si, o cônjuge, pai e mãe, e filho e os filhos, né? A linha. Ele, o seu esposo ou esposa, pai e a mãe dele, né? E o filho os filhos dele. Os filhos dele. Se o cara tiver filho com mais de uma mulher, tá lascado, foi o filho dele, certo? É o cônjuge dele atual e o pai e a mãe dele. Não é o sogro e a sogra. É o pai e a mãe dele, né? Sogro e a sogra, não é os sogros deles dele ou dela. É o pai e a mãe dele ou dela, do ministro, certo? E os filhos dele ou dela, do ministro. Eu digo porque temos ministras, né? Temos uma ministra no Supremo Tribunal Federal e temos mais 10 ministros, né? Enfim, por que eu estou falando isso aqui? Porque de acordo aqui com... Eu estava passando a tarde toda vendo isso aqui, né? E também tem as consequências graves que vai implicar nessa situação de você ter o visto cancelado, tá certo? Vai ter consequência grave. Vou te explicar por que aqui. Os ministros que tiveram até você vai aqui no ChatGPT, que fica mais fácil. Cadê o ChatGPT aqui? Cadê, rapaz? Que é tanta informação aqui que... Tá aqui. Cancelamento de visto, né? Vamos tentar ver isso direitinho aqui. Entenda bem, ó. Vou falar de novo aqui. O Bolsonaro é apenas a ponta do iceberg nessa história, mas ele foi peça fundamental. Ó. Eu até coloquei aqui. Por que Alexandre de Moraes e seus aliados tiveram o visto para os Estados Unidos cancelado? Certo? Então, vamos ver aqui, ó. Os vistos concedidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e aliados tiveram seu cancelamento decidido pelos Estados Unidos como parte de uma nova diretriz anunciada pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, certo? Lá no dia 28 de maio, quando começou, certo? Para você entender aqui a situação. A medida visa restringir a entrada no país de autoridades estrangeiras responsáveis por censurar cidadãos ou residentes dos Estados Unidos, especialmente em redes sociais como X, né? E outras plataformas. Isso aqui foi a matéria da Folha de São Paulo, tá bom? Motivos que levaram ao cancelamento. Você está vendo aqui, ó. Estou com o ChatGPT, quero que você observe bem direitinho para dizer que estou com conversa, tá bom? Os motivos que levaram ao cancelamento. Vamos lá aqui. Censura extraterritorial. O governo dos Estados Unidos considera inaceitável que plataformas americanas sejam pressionadas por ordens judiciais estrangeiras a remover conteúdos, especialmente quando afetam cidadãos norte-americanos, que ainda que esses posts tenham sido publicados fora dos Estados Unidos. Informação Folha de São Paulo e Infomoney, tá bom? Decisões de Moraes contra as conservadoras. O ministro Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio do perfil, suspensão de plataforma X no Brasil. Você lembra que o X foi bloqueado no Brasil, né? Obrigou até o Elon Musk a pagar uma multa, que até agora, cadê esse dia dessa multa para variar? Foi para onde? Né? E obrigou até a SpaceX, que é outra empresa onde ele é sócio, a pagar pelo X. Você lembra disso? Vamos lá aqui. Suspendeu a plataforma X no Brasil e a abertura de inquérito contra usuários sendo apontado por parlamentares republicanos dos Estados Unidos como autor da violação do direito de expressão. Informando e Veja e politicaonlinebrasil.com tem essa informação. Terceiro, pressão de aliado, entra agora o Bolsonaro. O aliado do ex-presidente Bolsonaro, incluído seu filho, Bolsonaro, atuaram nos Estados Unidos para não é para mover soluções, é para mostrar o que estava acontecendo. O Poder 360 está dando aqui uma lacada. Para mostrar o que está acontecendo contra Moraes e outros membros do STF, argumentando que as sanções representaram perseguição política e cerceamento de liberdade de expressão.
certo? Público-alvo. A medida, embora do governo dos Estados Unidos não tenha publicado uma lista oficial com nome, isso aqui eu coloquei antes, mas já tem depois, viu? Nomes e restrição de vistos foi explicitamente direcionado a autoridades que, segundo os americanos, violaram a liberdade de expressão e a cidadãos americanos. Isso inclui Alexandre de Moraes e outros ministros do STF e também integrantes da Polícia Federal e também PGR, com exceção de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu já ouvi falar quem foi. Foi cogitado incluir familiares de primeiro grau, pai e mãe, né, e o ministro em si e o outro. Internamente, figuras como Ricardo Lewandowski classificaram a proposta como absolutamente intolerável e atentada à soberania nacional. Tá com... Só que a questão é que o Ricardo Lewandowski foi também incluído, poderá ser também, ó, né, não faz mais parte do Supremo Tribunal, mas poderá ser também entrar no bolo. Ele, como o Gunê do PGR, certo? Já o embaixador Rubens Recupero comentou a medida que poderia deteriorar relações diplomáticas entre os dois países, embora descartasse uma retaliação direta por parte do Brasil. Como é que o cara, a pessoa tem que entender uma coisa, o Brasil é o empregado, o patrão dos Estados Unidos, essa que é a verdade. O dólar tem mais poder sobre o real. Como é que o cara vai querer retaliar o dólar, meu amigo? E lembrando que segunda-feira, agora a União Europeia poderá também colocar sanções contra o Brasil, viu? Porque lembra no começo do ano que agora o Lula foi lá na Rússia, ver o desfile dos soldados americanos, dizendo que dos soldados russos, foi lá na Rússia, lá em Moscou, ver o desfile dos russos, dizendo que é o dia da vitória. Os europeus não gostaram daquilo e viram aquilo como uma afronta. Por conta dessa situação, o Brasil pode até tomar sanção de 100% nas exportações para a União Europeia. E fora a OTAN ainda, viu? Que é como é que é o OTAN, né? Que é do Tratado dos Países do Atlântico Norte, né? Certo? Ou seja, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Portugal, tudo que fazem parte do Atlântico Norte, né? Porque o Atlântico Norte, do Equador para cima. Do Equador para baixo é Atlântico Sul, né? Só para você, para você entender. Ou seja, praticamente o Brasil poderia ficar sem exportar para o mundo inteiro. Por quê? Porque o Brasil, através do governo Lula, resolveu se aliar com países terroristas como Irã e também apoiando o Hamas, que é aquele grupo terrorista que sequestrou a Palestina. E os caras usam a bandeira da Palestina, dizendo que é Palestina livre, mas não é Palestina, é o grupo do Hamas que entrou lá. Aí você aqui no Brasil vê lá muitos esquerdistas com a luz do Hamas, sabem nem o que estão fazendo. Como é que os caras estudam para não saber o que estão fazendo, hein? Mas tudo bem. Enfim, tem essa situação aí, como eu falei. E quem são os ministros, Rafael? Os ministros que, além do Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, que vive em Portugal. Lembrando que Portugal está alinhado, viu? Ele não poderá entrar lá, talvez não poderá ir também não, viu? Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, vamos ver aqui, Luiz Marcos Barroso, o próprio Alexandre de Moraes já fazem 4, Flávio Dino, 5, aquele Cristiano Zanin, que era advogado do Lula, 6, e o Dias Toffoli, 7. 7, né? Falei 7, né? Falta mais um aqui que eu esqueci agora. Falei aqui. Falei, foi? Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, 4, Flávio Dino, 5, Luiz Roberto Barroso, 6. Me lembro mais um, pessoal, quem está me assistindo agora, eu lembro mais um desses caras aí. Vamos tentar. Tá aqui, que agora me fugiu o nome desses abençoados agora para não. Peraí. Ministros do STF. Que são? Aqui. Quem são? Aqui, pronto. Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, aquele que soltou o Lula sem julgamento, 4. Alexandre de Moraes, 5. Né? Rapaz, tô meio burro aqui hoje. De novo. Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, 5. Né? Já falei 5.
Abre aqui, o abençoado aqui. Tá aqui, ó. Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e o Cristiano Zanin. 7. E o Fábio Dino, 8. Esses 8. Quem foi poupado? O Luiz Fux foi poupado, porque ele de carreira, ele não é burro. E o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. 3 dos 11 foram poupados, os outros 8 foram tudo, ó. Aí Rafael, tu falou aí que os filhos do ministro não poderiam mais entrar nos Estados Unidos, né? Correto. O problema para eles é que eles têm filhos que estudam nos Estados Unidos. É sim, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm filhos que estudam nos Estados Unidos. Sabe o que vai acontecer? Se esse cabo não vier logo se embora agora, sabe o que vai acontecer com o filho dele ou você que me acompanha? Como o ministro não poderia mais entrar, teve o visto cancelado pelo governo americano, o ministro, e a sua esposa ou seu esposo, né? No caso a Carmen Lúcia, não pode entrar mais lá, nem o esposo dela. Então nem o filho dela pode, nem o filho ou filha dela pode entrar, muito menos o pai ou a mãe dela, se ela tiver ainda, poderá entrar, certo? E mesma coisa com os outros ministros homens. Ele e sua esposa, como eu falei agora, não poderiam entrar. Nem o pai dele, pai e a mãe dele. E nem o filho dele, né? Mesmo que ele tenha filho com outra mulher, o filho dele, direto, né? Não poderia entrar. Aí, se um desses ministros, eu vou já ler aqui as consequências que eu estava falando agora, de repente as consequências, né, de você ter o visto cancelado pelo governo americano, certo? Não é por motivo pelo próprio governo americano, certo? Ó, ter visto americano cancelado pelo governo americano dos Estados Unidos tem consequências graves, certo? Incluindo a proibição de entrada no país, a impossibilidade de solicitar novos vistos, quer dizer, quando o governo cancela o teu visto, você nunca mais poderá entrar mais naquele país, porque tem a impossibilidade de ter novos vistos. E em alguns casos, consequências para futuras tentativas de imigração. Além disso, o cancelamento pode gerar complicações financeiras e de reputação. Consequências detalhadas. Impossibilidade de entrar nos Estados Unidos. Esse cancelamento impede o acesso ao território americano, mesmo que o visto esteja dentro do prazo de validade, porque o que cancelou foi o governo. Dificuldade de obter novos vistos. A revogação ou cancelamento do visto pelo governo americano pode ser uma informação negativa para futuras solicitações de visto, dificultando a obtenção de novos vistos do futuro. Lembrando que muitos países se alinham com os Estados Unidos, então se o cara não entra nesse país, não entra também nos outros também não. Mas na metade do mundo, o cara não entra mais. Certo? Sanções financeiras e de reputação. Em alguns casos, o cancelamento do visto pelo governo americano pode estar relacionado a sanções mais amplas, como o congelamento de bens, eles têm bens lá nos Estados Unidos, viu? E a proibição de transação financeira com o indivíduo. Ou seja, entenda bem, quando eu compro aqui, quando eu recebo dinheiro aqui do YouTube, eu recebo através de dólar. O dólar converte por real e eu recebo aqui meu dinheiro. Questão que eu recebo lá no Banco Americano. O Banco Americano tem um código SWIFT que manda para aquele banco que eu tenho aqui que faz a transação financeira, né? Tem vários bancos que você tem por aí, como acho que é o Dólar Apple. Eu uso o Reverso Online, eu gosto dele. Só para você ter uma ideia. Mas tem vários bancos que fazem essa conversão do dinheiro do Banco Americano para o banco que faz a conversão, que no caso meu é o Reverso Online. E daqui do Reverso Online eu mando para o meu banco nacional, daqui do Brasil, tá certo? Não vou dizer qual é não. Aí eu uso esse tipo de procedimento que é para pagar mais barato, porque eles são câmbio, tá certo? Se eu fosse mandar direto do Banco Americano para o meu banco aqui no Brasil, sem passar pelo intermediário, eu vou pagar um dinheiro grande. Já fiz isso uma vez, já para nunca mais na minha vida. Só para você ter ideia, que aqui no Brasil cobra muito caro. Então você tem que ter assim, esses três tipos de banco. O de lá, você tem o nome do meu lá agora. De lá, o meio e chega aqui no fim. Certo? Então, e para esse tipo de transação tem um código IBAN e o código SWIFT. Né? Todo banco mundial tem esse código SWIFT.
Se a pessoa perdeu o código Swift, meu amigo, você não pode abrir mais nenhum banco, nem conta mais no seu país. E como é que o banco daqui vai conseguir falar com o banco de lá com o meu CPF se eu não tenho um código Swift, porque eu perdi? Você entende a situação? Se você não pode entrar lá nos Estados Unidos, você não pode entrar mais num canto nenhum mais. Porque muitos governos são aliados com os Estados Unidos. E é mais da metade do mundo. Mais da metade. Vamos lá aqui. Vamos falar a financeira. Repercussões em outras aplicações. A situação do visto cancelado pode impactar outras aplicações de imigração, como visto de trabalho ou estudo. O estudo que eu vou entrar nesse ponto agora, certo? Motivos para cancelamento. Vou já entrar nesse ponto do estudo. Motivos para cancelamento. A violação da lei de imigração pode ocorrer devido a irregularidades como o não cumprimento dos termos de visto, trabalho não autorizado ou permanência de outros permitidos, de período permitido. Fraude e depreciação de informações falsas, que já é outra situação. O uso de documentos falsos ou prestação de informações enganosas ou publicação de vistos podem resultar em cancelamento. Condutas criminosas. Certas atividades criminosas, como tráfico de drogas ou envolvimento de atividades terroristas, podem levar ao cancelamento de visto. O que acontece? Teve um cara lá do Rio de Janeiro que tentou entrar lá no dia desse, que ele voltou. Porque ele pensou esse negócio aí, essas coisas que tem atualmente aí, né, que eu não vou falar aqui o nome, certo? Mas, como o governo americano já deu lá que os grupos daqui do Brasil que tomou o território dos outros, deu lá como terrorista, porque aqui no Brasil o governo Lula não quer colocar eles como terrorista, o próprio governo americano deu lá. Por quê? Porque já entraram em 12 estados americanos, dos 50. E o Trump está lá fazendo uma limpeza para tirar esse cara tudo isso. Esse cara foi entrar lá, não entrar lá na lista vermelha, voltou, foi deportado. Certo? Essa é a tipo de situação. Então, por isso que eu falo aqui, terroristas. Razões administrativas. Em alguns casos, o cancelamento pode ocorrer por razões administrativas, como emissão incorreta de visto. Né? O que fazer após o cancelamento? Isso aqui já vou deixar aqui. Entender as razões é fundamental, entre os motivos que levaram ao cancelamento de visto para poder tomar medidas adequadas. Buscar orientação jurídica, em alguns casos mais complexos, buscar uma ajuda de advogado especializado em imigração pode ser crucial. Considerar novas solicitações. Depende do motivo do cancelamento, pode ser possível solicitar um novo visto após um período de tempo, apresentando informações e evidências que demonstrem a elegibilidade. O problema é que lá nos Estados Unidos, quando a pessoa é cancelada pelo governo americano, meu amigo, não tem nenhum outro governo que tire não. E quando a pessoa é cancelada, por mais que entre um outro governo que é opositor a ele, pela lei lá, ele não pode tirar aquele cancelamento daquele cara, daquele ponto. Certo? Aí, Rafael, e tu falaste aí, e a história lá do estudo? Tu voltou no tema aqui, repercussão em outras aplicações. A situação de visto cancelado pode impactar em outras aplicações de imigração, como visto de trabalho ou estudo, certo? Como esses integrantes do Supremo Tribunal Federal foram cancelados e seus pais e seus filhos, certo? Seus pais e seus filhos foram ter tudo no bolo. Se esse ministro tiver algum filho que estude nos Estados Unidos, ele vai ter o visto cancelado e vai vir, sabe como, pro Brasil? Sabe como? Amarrado e algemado, meu amigo. Algemado pelos pés e pelas mãos. Vai chegar aqui amarrado pelos... Aí o cara vai chegar aqui, porra, o meu filho, eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal e o meu filho veio amarrado. Aí vai começar a esquerda a fazer aquele teatro, aquele negócio de sempre, certo? Mas é essa a consequência que acontece. Aí, ou seja, o Brasil é muito bonito, né? Como eu falei, a história do Bolsonaro é só a ponta do iceberg, porque essa história do Bolsonaro, aquele negócio todo aqui no Brasil, né? Tiraram 153 mil inscrições do Bolsonaro na campanha certa aqui no Brasil. Mas se ele não tivesse, se o Alexandre de Moraes não tivesse mexido com nenhum cidadão americano ou com nenhuma empresa americana, deixasse como estava, eles estavam tranquilos. O problema é que eles mexeram com gente mal do que eles. Então isso não tem negócio de consequência, né? Então eu passei para você os pontos só para você entender essa situação que eles estão sofrendo. Ou seja,
acabou nem, não tem mais, como diz aqui no Ceará, morreu Maria Preá, não tem mais choro nem vela. Alexandre de Moraes e os outros 7 ministros citados, como eu falei, estão proibidos de entrar nos Estados Unidos pelo governo americano. Eles não podem mais entrar lá. E como eu falei, muitos países são aliados com o governo americano, incluindo Portugal, onde Gilmar Mendes vive dando palestra, né? E lembrando, viu, como esses caras têm bens nos Estados Unidos, como é que eles vão lá vender alguma coisa? Tem uma procuração, só que a procuração dele não vai valer mais de nada. Como eu li para você agora aqui, todas as consequências que podem acontecer, certo? Como é que vão vender uma coisa que ele não pode mais vender? Vão perder tudo. O problema é que isso para com o dinheiro nosso, né? Tá complicado para eles aí, viu? Eu já expliquei para você que as consequências que podem acontecer com isso aí. E tem mais, viu? E tem mais gente vindo ainda, viu? Não acabou não. E como eu falei, por conta dessas censuras que eles fizeram aí. E o motivo também maior é porque o Brasil resolveu se aliar com os governos terroristas, né? Como o Irã, por exemplo. Não falei aqui durante o vídeo, tá certo? Por esses motivos, tá? Terrorismo, eu li pra você aqui todas as consequências. Terrorismo, né? Coloquei aqui no Google, eu li aqui as informações e as fontes de acordo com esses tópicos, certo? O Lula deu sorte porque ele tem um passaporte internacional, né? Ele tem da diplomacia lá, entre aspas. Mas ficou feio pro Brasil, viu? Ficou feio pro Brasil. Agora, os ministros que vivem cessando fogo não podem entrar nos Estados Unidos. E você imagina os ministros do Supremo Tribunal Federal na lista da Interpol. Pois é isso que eu queria passar pra você que tá me acompanhando aqui no canal, tá bom? Pois é isso aí. Sem mais delongas, vamos encerrar esse vídeo, né? Vai ficar pra você aqui no ar, tá bom? Pois é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se não gostou, dá o dislike, não tem nenhum problema, tá bom? É isso aí, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.